Fala galera, começa mais um Cangaia Nerd. Hoje a gente vai falar um pouquinho do gibi clássico A Morte do Super-Homem. A gente vai falar de toda a repercussão que ele causou no meio dos quadrinhos. E também vamos falar um pouquinho dos gibis subsequentes, que é a Funeral e o Retorno do Super-Homem. Tô com o Fábio Gama, Márcio Gama, eu sou o Bruno Gama e a gente começa mais um Cangaia Nerd pra vocês. Vamos falar um pouquinho da Morte do Super-Homem, por que tiveram essa ideia louca de matar um personagem tão clássico e como é que foi esse gibi aí? Bem, antes deixe-me mostrar a revista, né, pessoal, né? Essa aqui é uma revista, foi a primeira edição da Morte do Super-Homem. Super-Homem, viu, gente? Não é Superman, não, Super-Homem. Capa metalizada, na época isso era muito caro. E aumentava todo dia, né? Inflação da porra. Então, a publicação dessa revista no Brasil, ela foi antecipada pelo fato da grande repercussão que teve no mundo, né? Foi no início das grandes mortes de heróis, de derrocadas, né? E assim, eu lembro quando a gente adquiriu esse exemplar aí, a gente ficou meio chocado, né? Sim. A capa é forte, né? Você vê o emblema do Superman com sangue escorrendo ali. Eu acho que teve a grande repercussão pelo seguinte fato, né? Não era comum morte de personagens como é hoje, né? O Wolverine morreu, mas eu duvido que daqui a um ano ele tá de volta aí. Na época, que quando o Superman morreu, o Super-Homem na época, deu pra ficar um pouco preocupado com a repercussão que teve. É o seguinte fato, o grande personagem que já tinha morrido, um grande personagem dos quadrinhos que ninguém mencionava na época, que foi o Flash em Crise nas Infinitas Terras, do Barry Allen. Ele tinha morrido e tchau, cara. Morreu e acabou. Tchau, foi embora, ou seja, ele morreu em 84, essa revista foi publicada nos Estados Unidos em 92, e o Barry não tinha voltado. E aí você pensa assim, pô, mataram o Super-Homem? E aí? Mas foi uma estratégia pelo fato das vendas estarem baixas, e aí vamos matar o cara e ver o que dá, né? Na verdade quem teve a ideia foi o Jerry Ordway. Eles não sabiam mais o que fazer com o Superman, porque o casamento que estava sendo planejado lá desde a reformulação de Joe Byrne, o casamento da Lois com Clark Kent, foi botado na gaveta porque eles optaram por dar preferência para a série de TV, Sim. onde os dois iam se casar. E aí eles falaram, deixa casar na TV, depois que casar na TV a gente casa ele nos quadrinhos. E aí botaram na gaveta o projeto de casamento do Super-Homem. E aí o Jerry Ordway, numa dessas reuniões, no brainstorming lá, ele falou assim, pô, a gente não tá precisando matar o cara. Falam que depende do roteirista criar boas histórias, mas era um personagem na época que você não tinha muito o que fazer. Os inimigos dele, ele lutava contra o mestre dos brinquedos, aquelas coisas assim, sabe? E o nível de poder dele é difícil, varia de escritor para escritor, então eles ficaram meio perdidos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos matar o cara. Essas foram as impressões aí do gibi de Super-Homem. Agora a gente vai falar um pouquinho de quem matou o Super-Homem. Quem é o Apocalipse? Antes da edição ser publicada da Morte do Super-Homem, nas revistas mensais, os caras vinham anunciando lá aquele soco que o Apocalipse estava dando lá embaixo da terra, né? Pá! Pá! E ele tava chegando, né, cara? Tinha propaganda na televisão. Quando ele apareceu na revista Morte do Super-Homem, ele aparece ali todo aprisionado com um único braço solto, né? Ele tá com um braço nas costas e o outro braço tá livre. Ele conseguiu quebrar as amarras que ele tava ali. E ele tá todo vestido, né? Com uma roupa verde e tal. Uma mão amarrada nas costas. E aí nessa que ele tá com a mão amarrada nas costas, ele já rebenta com tudo. Ele sai de algum lugar. Ele sai de algum buraco na terra. Ele cava o cano com uma mão só. Sai e já começa a matar, né? Pega o passarinho. Ele mata o passarinho, depois mata o viado lá. Mata o viado. Foi destrói umas 10 carretas no meio do Vai no meio caminho. da carreta. E aí é engraçado que o avião da Liga tá ali, né? Eles receberam uma notificação, né? Ele olha lá o avião, pega um tronco de árvore enorme, detona o avião, derruba. E aí é que a Liga leva um pau, né? Aí vem aquela liga, uma das ligas mais bosta de todos os tempos, né? Que era composta pela Gelo, Máxima. Fogo, que era a brasileira Bia da Costa, Bloodwind, Gladiador Dourado, Buster Gold, que é o cara lá que veio do E futuro. o mais foda de todos que era o Guy Gardner, né? Mas, porra... E o Besouro Azul, né? Falando do Besouro Azul. Acho que sim. E o Ted Kord, Besouro Azul. Mas vamos voltar aqui na origem do Apocalipse. Como é que ele foi criado lá? Você lembra? Ele era tipo, ele foi desenvolvido por um cientista, Não, né? então, isso aí veio depois, porque quando eles lançaram a revista, o bicho simplesmente saiu da Terra e começou a detonar tudo, foi lá, brigou com o Sem explicação Super-Homem. nenhuma, cara. Sem explicação nenhuma. Os caras sabiam que no universo da DC, naquele momento, não tinha ninguém capaz de matar o Superman. Aí criaram um cara que saiu da Terra e ele fez a porra toda, destruiu lá meio mundo, matou não sei quantas pessoas, acabou com a Liga da Justiça, matou o Superman e só foi descobrir quem foi o Apocalipse um tempo depois. Então pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da história desse clássico dos quadrinhos e vamos falar um pouquinho aí pra vocês o que rola nesse gibi. Vamos tentar não dar spoiler, né? Porque apesar do negócio ter sido publicado há 20 anos atrás,
Ainda tem gente que não leu e ainda tem gente que vai achar que é spoiler, mas não tem como não falar disso aí se a gente não dizer como é que a história se desenvolveu. Mas eu falo pra vocês, o bosta do Bloodwind é o Ajax, o Caçador de Marte. Pronto. Esse é o mais spoiler que tem. Então ele é. Pronto. Então, aí o Apocalipse sai lá do chão, rebenta com a Liga da Justiça Internacional, baita língua. Não, é Liga da Justiça América. Não, eles eram internacional. Não, América, na entrevista que o Super-Homem tá fazendo com a Cat Grant, fala, você é líder da Liga da Justiça América. Tá lá. Tá aqui, eu te provo. Mas essa era internacional. Hã? Essa que ele rebenta é internacional. Não, é a... Então o Apocalipse arrebenta com a Liga da Justiça e o Superman nesse momento tá fazendo a entrevista lá, né? com a Cat Grant, onde tem inclusive uma menina que pergunta pra ele, você já teve medo de alguma coisa na vida, Super-Homem? E aí mostra o close do olho dele assim. Eu tive medo, inclusive, de seres poderosos o bastante para me matar. Aí vem o link. Aí tem até um moleque lá que perguntou, a fogo é gostosa mesmo? Ele, a fogo faz um excelente trabalho. Próxima pergunta. O moralismo do cara. Esse Superman tipo bem do Christopher Reeve. O moralismo. Isso porque é brasileiro, né? Os caras têm um negócio pro brasileiro. Porque também você viu como ela se vestia? Não tinha roupa. Sim, não tinha roupa. Parecia a Sue Richard do Quarteto Fantástico 4 no peito aberto. E usava um bandana na cabeça, tipo Madonna dos anos 80. Igual o Pato Donald, ele toma banho e sai de toalha do chuveiro, mas anda sem calça. Não dá bem. E aí o Superman é informado de uma ocorrência que a Liga tá enfrentando, e ele abandona o programa e vai lá. Não, ele tá voando, de repente ele pega o gladiador no meio do caminho. Tomou uma porrada e sai voando. O que houve, gladiador? Acho que trombamos com o Apocalipse. Ou seja, o bucha do gladiador dourado foi o cara que deu o batismo no trono. E aí nesse miolo da história aí, cara, entra uma série de incongruências com relação à força do Apocalipse. Porque o Superman chega lá, ele já tá arrebentando todo mundo lá da Liga da Justiça. Aí o Superman chega, né? Peito de pombo, o Apocalipse dá-lhe um soco na barriga e ele nem se mexe. E a mulher diz, nesses quadrinhos, fala assim, esse murro poderia derrubar uma montanha e o Super-Homem aguentou. Se ele aguentou aquele soco, por que depois ele começou a sangrar em cada soco? Mas o Super-Homem é a menor das incongruências. O problema todo é que o cara sai da terra, cavucando não sei quantos quilômetros de terra em cima dele, ele arrebenta um caminhão, ele joga uma árvore nos caras 3 km de altura, mata o viado assim, e aí o que acontece? Ele vai, pega o besouro azul, pega o besouro pelo pescoço. Ele espanca, cara. Ele dá na parede, ele pega a cabeça do cara, dá na parede, dá no chão, dá no carro. Não, em e vez joga de o pegar cara o lá. besouro azul e só fazer assim, até que quebrar o pescoço, não, ele pegou, Ele queria ficar, jogou e o cara tá vivo. Não, o Guy Gardner ele catou pela cabeça e rebentou no chão e o Guy Gardner bateu. Tá certo que o Guy Gardner tem um anel energético que protege o corpo dele, mas besouro azul, pô, não tem poder nenhum. E a gelo? E a gelo que tá no chão. E ele dá-lhe um soco de cima pra baixo na costela dela e com as garras de Wolverine. Ela aparece andando. Wolverine. Ele tem umas garras. E não fura ela. Não, e aí ela aparece andando no quadrinho seguinte, pelo amor de Deus. Não dá. E aí começa que o Superman decide que só ele é capaz de vencer o Apocalipse. E vai pra cima e são 4 revistas. E a meta do Superman qual que é? Evitar que ele chegue a Metrópolis, né? E por que o cara vai pra Metrópolis? Porque ele viu uma propaganda de uma luta livre, cara. Aí ele, vou pra lá. Vou participar do torneio de luta livre. Não, aí foi aquela porra e a pancadaria até o fim. O Superman apanha pra caramba do Apocalipse, né? Tem uma hora que ele descobre que ele quebrando as extensões ósseas do Apocalipse, ele machuca o monstro. Cara, ele só quebra uma vez. Tipo, ele descobriu, pá, quebrei o osso do joelho dele. O bicho gritou. Depois, em vez de ele usar esse recurso muitas vezes... Mãos, né, meu? Começou a apertar os ossos da mão. Não, mas pô, osso da mão, cara, quebra os ossos da cara, velho, os ossos do cotovelo. Ele parecia ter aquela doença do homem-elefante. Aquele cabelo ralo, né? E muita gente se pergunta também por que porra do Superman não pegou essa porra e levou lá pra Marte? Jogou no sol. E foi lutar lá em Marte, cara. Não voa. Sabe assim, essas falhas, essas incongruências, que na época a gente empolgado, né, extasiado, a gente não percebeu. Mas assim, sem pé na cabeça. O Superman, ele achou que, pô, só ia vencer aquele monstro na porrada, né? Muita gente se pergunta assim, pô, se fosse o Batman... Se fosse o Batman tinha ganhado dele, viu? Se a pergunta facilmente. O Batman ganhou dele facilmente. Sem falar que o Batman não dá nem as caras, né, meu? Você não sabe onde o Batman tá nesse dia, né? Beleza, vamos falar agora um pouquinho do funeral e do retorno do Super-Homem, que vem logo em seguida desse imbróglio todo aí, que veio o Super-Homem, veio o
o Aço, veio aquele Superboy, apareceu um monte de cara aí no meio desse caminho aí. Vamos falar um pouquinho. Teve a primeira depois da morte, né? Foi o Erradicador. o Superman Além da Morte. Além da Morte, que é uma versão espírita do... a versão espírita do... Você vê que os ETs também têm almas aí. Então... Porque o Jonathan Kent não suporta a perda do filho, né? Infarta e tá lá na linha entre a vida e a morte e ele encontra o Kal-El. E aí o Jonathan Kent pede pro Clark voltar e aí acaba que no final o pai dele acorda, né? O Jonathan Kent acorda do coma e fala: está vivo. O retorno aparece os 4 super-homens lá. E aí aparece de repente um ciborgue, um super-homem meio ciborgue, que diz que fala pra Lois que ele tem aquelas próteses metálicas de ciborgue em virtude dos ferimentos causados na luta contra o Apocalipse. Tem o mais legalzão de todos, que é o Erradicador. O Erradicador é da hora. O Erradicador, que é o super-homem que volta com óculos escuros. Pô, baita design, aquele uniforme é show de bola, cara. Aquelas mãos com as rajadas, né? O Aço, que é o designer de armas John Henry Irons, que ele voltou, ele foi salvo pelo Super-Homem. Quando o Super-Homem morreu, ele criou uma armadura tecnológica, o Homem de Ferro da DC, e resolveu combater o crime com um martelo. E tem o Superboy, que é o clone. Que é um clone do Superman, mal desenvolvido, né? Não envelheceu, que em nenhum momento alega ser o Super-Homem. Os únicos que alegam ser o Super-Homem de verdade são os dois. São os Erradicador dois. Erradicador e Cyborg. Então, mas se o Superman morreu, como é que ele voltou? Morreu, mas não perdeu a vida. Na verdade, depois foi explicado que o Super-Homem, por ser kryptoniano, a morte pra ele é diferente da morte humana. Os kryptonianos, quando sofrem lesões assim, letais, fatais, eles entram num chamado, que os roteiristas deram o nome de coma regenerativo, onde o corpo fica desligado para se recuperar. Aí não dá sinal vital nenhum que seja captado pela tecnologia humana. Enquanto nós morremos para nunca mais voltar, os kryptonianos morrem justamente para voltar. O corpo deles desliga-se para que se recuperem. Por isso que o Superman volta depois. É até explicado depois, muitos roteiristas se aproveitaram desse argumento para dizer que o Superman é imortal. Tem uma história onde um personagem viaja 83 mil anos no futuro e chega lá, o Superman tá lá. Uma história de paralela, né? A história paralela mostra muito isso também naquele Entre a Foice e o Martelo, porque ele vive não sei quantos anos, e no DC 1 milhão também, onde 1 milhão de meses no futuro eles esperam o Super-Homem sair do sol. Mas na época, recapitulando, na época isso não era comum hoje em dia. Homem-Aranha morreu, Thor morre, todo mundo na Marvel morre e volta, você sabe que volta, então não tinha esse critério comum. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de toda a repercussão que esse gibi, na verdade, essa compilação que saiu nos Estados Unidos, saiu em 7 edições. Aqui no Brasil compilou em uma edição só, que foi essa que a gente mostrou a capa pra vocês. E agora a gente vai falar toda a repercussão que ele causou no mercado de quadrinhos. Qual foi o rebuliço maior que causou essa morte do Super-Homem desse mês de quadrinhos? Em primeiro lugar foi bombar as vendas, né? A revista foi líder de vendas, né? A DC mandou pro mercado 3 milhões de cópias na data da publicação, cara, que se esgotaram no primeiro dia. Você vê que a questão toda foi que eles anteciparam, porque tinha um delay no Brasil de 2 ou 3 anos. Eles anteciparam a história quase um ano. Por causa da repercussão que teve no mercado de quadrinhos, no mercado mundial, porque foi matéria de jornal, televisão, revista, não tinha internet na época, mas foi uma repercussão muito grande. Mas teve mais repercussões negativas do que positivas, né? Por um lado, muita gente fala que a morte do Super-Homem não foi a morte do Super-Homem, foi a morte da morte nos quadrinhos. Sim. Acabou, velho, ninguém morria mais. Morreu trocentos personagens de 94, 92 pra cá. E você lembra que todos voltaram em questão de menos de um ano. E você lembra que naquela época, depois que ele morreu, começou uma queda dos grandes heróis. Personagens, né? O Batman foi pra cadeira de rodas na saga Queda do Morcego. Mulher Maravilha perdeu a posição pra Artemis. O Capitão América, o soro do super soldado começou a contaminar ele, usou até armadura. Então, Peter Parker estava sendo trocado por um clone. Na época da saga do clone. Então, o Lanterna Verde... outra repercussão direta da morte do Super-Homem. Na saga do Retorno, o Super Cyborg acabou destruindo Coast City, que é a cidade do Lanterna Verde. E aquilo fez com que o Lanterna Verde enlouquecesse, se tornasse Parallax, e veio outras sagas posteriores a isso, como Zero Hora, a Crise no Tempo e assim vai. Então fica por hoje mais um Cangar Nerd, pessoal. Hoje a gente fez um review da morte do Super-Homem, esse quadrinho aí clássico dos anos 90. E você que curtiu, curta aqui nosso canal também, clica aqui no CN que tá aqui em cima. Clique e inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e acompanhe o Cangar Nerd nas redes sociais aí. Eu quero deixar um abraço pro meu amigo Dionísio, que tá lá em Ribeirão do Pombal. Ribeirão do Pombal não, agora tá em Salvador, né?
É Pedro Pombal, e nós compramos essa revista, morávamos lá. Essa aqui o Dionísio lembra, viu? Essa aqui eu acho que ele deve ter lido primeiro que eu, porque ele era mais nerd que eu na época. Abração aí, Dionísio. Valeu. Valeu. E outra coisa, se você que curte esse legado, retorno, tem um game pros nostálgicos aí, de Super Nintendo. Como é que é o nome daquele jogo lá? Poxa, esquecemos, cara. Tem um jogo A Morte do Super-Homem pro Super A Morte do Super-Homem. Então, Jogo da hora, velho. De corre atrás fase. desse jogo aí e bate a nostalgia. Ao longo do jogo você joga com os 4 Super-Homens falsos lá, né? Você joga com o Superboy, joga com o Super Cyborg, com o Retificador e com o Aço. Baita gráfico. Puta, jogo da hora. Da hora, assiste não, joga lá. Valeu, galera, Cangaia Nerd na cabeça, valeu. Pra vocês, eu tenho que parar esse bagulho de destrinchar. Destrinchar é um saco.